bem-vindo! Hoje nós vamos começar aqui a entender um pouco mais o que é o CCNA, o que é esse mundo engenheiro de redes, o que é esse mundo analista de redes, analista de suporte de primeiro, de segundo, de terceiro nível, tantas oportunidades que existem no mercado e às vezes a gente deixa essa oportunidade passar porque nós simplesmente não estamos preparados como deveríamos para poder nadar de braçada nesse oceano azul. Para vocês que já me conhecem, sabe que esse aqui é o CCIE Lucas Palma. Estamos aqui toda terça-feira, 7h01 da manhã, horário de Brasília, para entregar o melhor conteúdo e resolvi fazer uma série especial aqui falando sobre essa trajetória do início, do marco zero, que você vai entrar nesse mercado de infraestrutura de redes e telecom até você chegar no topo da pirâmide, que é o CCIE. Então, nessa jornada que nós vamos passar aqui, eu vou explicar um pouco mais de detalhes, exatamente como que funciona a trajetória inteirinha. E para explicar essa trajetória inteirinha, hoje nós vamos começar daquele jeito, falando um pouco mais sobre o CCNA. Tudo bem, eu sei que às vezes para algumas pessoas pode ter chegado até aqui, é uma sopa de letrinha e o cara fica meio perdido, fala, pô, CCNA, o que será isso? Marco zero? Fica calmo, que eu quero colocar todo mundo no mesmo nível, garantir que você entende exatamente o que é esse mundo de infraestrutura de redes e telecom, olhando pela ótica que nós estamos vivendo o melhor momento do mercado de tecnologia, onde esse mercado ele teve um crescimento exponencial nos últimos meses e a gente tem que aproveitar sim para que quando o crescimento acontece dentro da área que você atua, você se esforçar, você se dedicar mais para você aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo. E aí pensando nisso, eu quero dar o pontapé inicial nessa nossa aula aqui que a gente vai falar o que é o CCNA, quanto que ganha esse profissional, o que é essa área de infraestrutura de redes. Eu quero iniciar explicando um pouquinho mais, trazendo para um cenário tradicional que você usa, que você aplica, que o seu pai usa, que sua mãe usa, que a sua avó usa, para que você entenda aonde que esse cara se encontra na nossa história. E aí para isso eu trouxe a minha lousinha aqui, que a minha lousinha ela vai explicar isso muito bem. Presta atenção aqui no cenário que nós vamos estar comentando, tá? Imagina o seguinte, você tem lá no seu celular, no seu iPhone, no seu Android, no telefone que você usa, um aplicativo do banco. Que banco, Lucas? Não importa o banco, pode ser o Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, qualquer banco, tá? Você tem lá um aplicativo desse banco e você precisa acessar as informações da sua conta bancária, certo? Você precisa acessar lá quanto você tem de grana, você precisa fazer uma transferência, você precisa fazer... acessar o histórico do seu extrato, você precisa acessar as suas informações. Quando você acessa essas informações, você não concorda comigo que essa informação, ela não se encontra diretamente ali no seu aplicativo, porque se ela estivesse ali dentro, você mesmo poderia entrar lá na informação do aplicativo e alterar, falar, pô, eu tinha aqui R$1.000, agora eu tenho R$1 milhão, né? Seria muito fácil de uma falha de segurança gigante. Então, em vez dessa informação ela está ali no seu telefone, aonde essa informação ela vai se encontrar? Presta atenção que as coisas vão se unir aqui, se unir muito bem, tá? Aonde essa informação vai se encontrar? Essa informação, ela se encontra lá no data center do banco. Então, imagina que você tem o seu celular conectado a uma operadora de internet, uma operadora que fornece o serviço 4G, 5G, 3G, ela fornece um serviço para você, você paga esse serviço, um serviço de dados. E esse seu celular, ele conecta, vamos colocar aqui, através de uma rede 4G, aonde ele se conecta até a rede da operadora. Então, essa operadora, ela tem uma infraestrutura, a gente vai desenhar aqui a operadora, ela tem uma infraestrutura que consegue via sinal de rádio ali, que é a nossa banda do 4G, certo? Ele via esse sinal de rádio, ele consegue conectar você na operadora, que isso daí é chamado de backbone, e uma vez que ele conecta você na operadora, você está dentro da rede da operadora. Que aqui a gente vai exemplificar e falar que essa operadora vai ser a famosa Vivo. Ok? Então, uma vez que o seu banco lá, o seu aplicativo, o seu celular acessou a rede da operadora, a operadora ela quer levar você aonde? Você está pedindo para a operadora falando assim, ó, eu quero acessar as informações da conta do Lucas Palma
lá no banco Xiribingodó. Xiribingobogodó. Xiribingobogodó. O nosso banco aqui vai ser o banco Xibiringue Bogodó. Xibiringue Bogodó. O nosso banco Xibiringue Bogodó. Quero acessar as informações no banco Xibiringue Bogodó. Cheguei lá no Xibiringue Bogodó, a operadora sabe o caminho, ela vai lá e acessa o data center desse banco. Nesse data center, que vai ser um ambiente, que é o data center, né? É um espaço, um galpãozão cheio de hack. O que é hack, né? Um monte de hackzinho mesmo, distante, aquelas estantes de ferro lá que a gente tinha na nossa casa, um monte de estante de ferro, com um monte de servidor, um monte de máquina parruda ali dentro, que tá dentro desse data center. Então tá lá, o seu data center tem as informações, que tá lá o aplicativo do banco, que dentro desse aplicativo do banco tem acesso ao banco de dados, que contém a informação do aplicativo aqui, que nós vamos chamar a famosa Camilinha, né? Então a Camilinha tava tentando acessar isso. Então a Camilinha que tem a conta no banco Xibiringue Bogodó, chegou lá no data center, o data center fez o quê? Devolveu essa informação para a Camilinha. Só que ao mesmo tempo, aqui do lado, a gente tem quem? A Paulinha. A Paulinha, ela tá fazendo o quê? A Paulinha quer fazer o mesmo rolê que a Camilinha. A Paulinha falou, pô, eu também uso lá o banco Xibiringue Bogodó, eu quero chegar até o data center. A Paulinha tá usando, em vez dessa rede 4G, ela tá usando uma fibra. Sabe que você contrata lá um plano que você tem lá, o plano fibra? Ou você tem um plano que não seja fibra, né? Seja lá, sei lá, pode ser 10 mega, enfim. Você tem um outro plano de internet, mas é um plano que é um cabo, né? Um plano cabeado até a sua casa. E esse plano cabeado é uma infraestrutura diferente. Uma era infraestrutura via rádio, outra é um cabo mesmo que o cara colocou nas costas, subiu no poste, passou até a sua casa, da sua casa ele passou o link do poste até a sua casa, da sua casa ele chegou até o roteador, do roteador você distribuiu lá para dentro via Wi-Fi ou via cabeamento também que teria nos quartos, né? Então a Paulinha conseguiu, via essa infraestrutura cabo, que a gente vai falar cable aqui para ficar mais bonitinho, né? Falar que a gente fala em inglês. A gente sai aqui ó, no cabo e chega até o data center do banco Xibiringue Bogodó. Cheguei lá no Xibiringue Bogodó, pum, o banco devolve a informação lá para Paulinha. Agora a Paulinha conseguiu acessar os dados dela lá do banco. Por que eu tô falando tudo isso, né? E às vezes eu uso uma brincadeirinha ou outra para ficar mais fácil de você entender. Eu quero que você entenda que nesse cenário aqui, a gente está trazendo o tal do profissional de infraestrutura de redes. Só que eu vou botar aqui mais um site, né? Mais uma localidade para ficar mais gostosa aí na nossa explicação. Só um minutinho. Beleza, agora sim. Eu vou colocar mais um site aqui. Que site vai ser esse? Nós vamos adicionar mais um site aqui, ó. Que esse site vai ser o headquarters ou a matriz do Xibiringue Bogodó. Qual que é essa matriz? Essa matriz aqui é onde fica trabalhando a galera lá, né? Que tem que tomar decisão. Pô, a gente vai lançar atualização nesse aplicativo. Nós vamos lançar um serviço novo de empréstimo, nós vamos lançar um serviço novo de CDB, enfim, tá lá a matriz, né? Essa galera da matriz, vocês não concordam comigo que eles também podem ter aplicações, um software ou um serviço de dados aqui como um CRM, um SAP, ou enfim, qualquer outra informação que também esteja hospedada lá no nosso data center? Sim, né? E ele vai acessar via uma infraestrutura que pode ser a mesma operadora Vivo, o data center. Então a gente tem três tipos de acessos a esse data center ou 4 tipos de acessos à rede da operadora. E aí o que isso tem a ver com o nosso engenheiro de redes, o cara lá de infraestrutura? Tem a ver que em todos esses cenários, para garantir a conexão da Camilinha via 3G ou 4G ou 5G na operadora, para garantir que a operadora vai conseguir suportar tudo isso, que a operadora vai ter um caminho, porque a Camilinha ela pode estar lá na Bahia, certo? E o data center ele pode estar lá em Hortolândia, São Paulo. Hortolândia.
Ué, quer dizer que a galera da Bahia tem que acessar o data center da Hortolândia, como a galera do Rio de Janeiro, os carioca aqui, ó. A Paulinha é carioca. A Paulinha falou, pô, eu tenho que acessar também o data center lá em Hortolândia. Como a matriz que fica lá em Cuiabá, ele falou o quê? Eu também tenho que acessar lá em Hortolândia. Então, a operadora ela tem que ter infraestrutura para garantir que essa conectividade vai chegar de um lado para o outro. Você concorda comigo que, de acordo com o crescimento do nosso país, de acordo com o crescimento das empresas, nós temos a tendência de aumentar cada vez mais essa exposição geográfica e ter mais infraestrutura, é necessário ter mais infraestrutura para suportar esse ambiente? Tem que concordar, né? Porque conforme a gente vai crescendo, essa infraestrutura também tem que crescer. E aí o que acontece? Onde está o engenheiro de redes nessa história? Dentro dessa operadora, ou dentro desse data center, ou dentro da matriz, nós temos equipamentos que precisam ser gerenciados, que precisam ser preparados, desenhado uma solução, que precisa ser planejado, feito uma arquitetura e que precisam existir nesse ambiente todo e que precisa de alguém que consiga cuidar dessa infraestrutura que nós criamos. Esse cara é quem? Esse cara é o nosso analista de redes, esse cara é o nosso engenheiro de redes, esse cara é o nosso analista de suporte, esse cara é o nosso analista de suporte primeiro, segundo, terceiro, quarto nível, esse cara é o nosso cara de design, esse cara é o nosso cara de product manager, esse cara é o nosso cara de arquiteto de redes, esse cara é o nosso IT leader. Percebe? Essas posições, algumas que eu estou dizendo aqui, são algumas posições que o mercado, algumas, tá? Porque são várias, algumas posições que o mercado busca um profissional que vai cuidar desse ambiente. Só que você percebe também que, pelo nosso exemplo, nós temos cenários distintos. Eu tenho um cara que ele tem que ter uma cabeça, já uma ideia, né? Uma manjar, né? Ter a manha ali do gato melhor para essa solução aqui que nós chamamos de enterprise, de corporativo. Ele precisa ter a manha do gato aqui em corporativo. Por quê? Você tem que ter um mindset corporativo, você tem que saber que lá no corporativo a gente usa CRM, que a gente usa uma aplicação de vídeo para fazer videochamada, que a gente usa o Teams, que a gente usa o Google Sheets, que a gente usa o Meeting, que a gente usa o Zoom. Você tem mais a malemolência, né, do enterprise, do corporativo. Esse engenheiro de redes que trabalha no corporativo, ele tem uma carreira também ali dentro. Agora, você tem também um profissional que ele já tem que ter mais a manha de qual que é o cenário desse cara aqui, ó, data center. Como que o data center vai se comportar? Qual que é a infraestrutura que eu preciso ter? Qual que é a arquitetura, design? Que são ambientes completamente distintos. Que por mais que você tenha tecnologias similares, tanto dentro de um quanto dentro de outro, eles são ambientes distintos. Como também você tem o cara da operadora aqui, ó. Esse cara da operadora, aqui a gente tem também tem tecnologias distintas, tem soluções distintas que eu posso implementar. Para uma matriz do Banco Xibiringa e Bogodó, eu posso implementar uma solução de MPLS, de SD-WAN. Já para Camilinha, eu posso implementar uma solução chamada internet. Então percebe que nós temos um engenheiro de redes, nós temos esse profissional que ele pode estar atuando em diferentes cenários. Vou te mostrar aqui como que se encaixa isso. Só que o que acontece, né? Esse carinha, esse engenheiro de redes, esse profissional, ele não tem uma faculdade que ele possa ir e falar assim, cara, eu vou fazer hoje faculdade corporativa engenheiro de redes, faculdade data center engenheiro de redes, faculdade operador engenheiro de redes. Não existe isso. Não existe a faculdade. E por mais que você vai lá e faz uma formação, uma faculdade, uma graduação, pabolado, gostoso, você acaba a faculdade, você fala, tá faltando alguma coisa. Vai pro mercado, o mercado fala, tá faltando alguma coisa. Chega em casa e fala, tá faltando alguma coisa. Sempre tá faltando alguma coisa. Por quê? Porque, infelizmente, né, o sistema de educação que nós temos hoje é um sistema precário e ele não ensina, né? Tem lá muita legislação que defende isso, é fuzuê danado. Aí ele não te prepara o que o mercado vai cobrar de você. O mercado vai dar tapa na cara, tio. O mercado, se chega lá, ele acorda você com água fria e safanão, né, na orelha. Então você tem que se preparar para o mercado.
Aí, vendo isso, vendo esse cenário, né? O que o mercado começou a pensar? Falou, galera, a gente tem que encontrar uma maneira para preparar esse engenheiro de redes, para preparar esse cara que precisa trabalhar na operadora, que precisa trabalhar no data center, trabalhar na matriz. Como que a gente prepara esse cara? Muito fácil. Vamos fazer o seguinte, que equipamento que a gente usa aqui? Pô, vamos buscar lá a lista de equipamento. Aí tinha lá, os caras começaram a buscar a lista e falou, cara, a gente tem aqui vários fabricantes. Só que tem um fabricante que ele é chamada Cisco, que é a líder do mercado. O cara olhou lá e falou assim, caraca, essa Cisco tá em todo lugar, velho. Não fala pra ninguém, mas tá em todo lugar esse negócio de Cisco aí, velho. Tá total. Sempre tem Cisco. Os caras estão escrevendo muita documentação, estão preparando muito do que a gente tem que fazer. Cara, sinistro, a parada tá absurda. Se eu fui lá e olhei que a Cisco é a líder do mercado, a Cisco falou o quê? Falou, peraí, eu sou líder do mercado, eu tenho equipamento, eu tenho hardware, eu tenho recurso, eu tô aqui, ó, tô pronto para poder ajudar a galera. Só que, mesmo eu tendo todo esse recurso, todo esse hardware, todos os equipamentos, tudo que você precisa, o que falta para você? O que falta para você é você ter acesso ao profissional que consiga usar o nosso equipamento. Porque esse profissional está escasso no mercado, não consigo achar ele. Aí Cisco falou assim, cara, já sei. A faculdade eu não consigo mexer, porque daí eu tenho que falar lá com o MEC, vou ter que falar, se for outro país, eu tenho que falar com outra instituição. Vou criar uma linha de certificação, um track de certificação, que esse track de certificação, né, um track, que seria um track, né, um passo a passo, né, um caminho de certificação, que eu vou formando esse profissional. E aí, nesse caminho, o que vai acontecer nesse caminho? Eu começo lá, ó, devagarzinho, tá, nesse caminho, eu começo lá, no início, eu vou lá e te ensino tudo que você precisa saber sobre Enterprise, sobre a base de tudo. Eu te ensino lá a base, te preparo, que nós vamos chamar de Routing e Switch. Roteamento e Switch, tá? Rotear, né, em camada 3, né, para quem já estiver lá dentro do CCNA, ou Switching, fazer isso em camada 2. Beleza, vou te ensinar a fazer isso. Fazer você falar com outras redes, mas também você aprender a fazer a comunicação dentro da sua rede. Top, né? Só que além disso, eu vou criar para você outras especializações. Especializações que você pode ser o cara topzera, assim, um menino zica do data center. Eu vou também criar o esqueminha aqui, ó, que você pode ser o cachoeira, o cachoeira da operadora. Vou te deixar aqui que eles vão chamar de operadora de service provider. Você vai ser o cachoeira service provider. Mas eu também vou criar uma outra trilha aqui que eu vou deixar você preparadaço para você cuidar de voz, cuidar de vídeo, cuidar de automação. Eles criaram essas trilhas, esses tracks que você consegue seguir e se formar esse profissional. Aí que o mercado fez? O mercado falou o seguinte, ó, já sei. O que a gente vai fazer? Vamos ficar de olho aqui, que quando o cara se formar nessas tracks, nessas linhas lá, nessas trilhas de certificação, eu contrato esse cara. Por quê? Porque ele vai estar muito mais preparado para atuar aqui dentro da minha empresa do que um cara que só sai da faculdade. Top demais, sensacional, o mercado começou a implementar isso e aqui estamos hoje, voando, porque tem muita oportunidade para quem é especialista, para quem está preparado e pouco profissional. E essa área é muito doida, né, cara, porque ela é muito meritocrática. O que quer dizer isso? Que você faz a certificação, é recompensado por isso. Você faz uma prova, é recompensado por isso. E aí que agora que eu fiz essa introdução, vamos entender onde está essa trilha. Porque você deve estar já pensando, falou, caraca, tiozão, começo hoje, né? Como que eu vou fazer? Vamos lá. Preparei isso aqui para você, que é o próprio site da Cisco, tá? O próprio site da Cisco. O que eles colocam aqui dentro? Esse site aqui eles colocam as certificações que a Cisco está aplicando no mercado. Aí você vai bater nisso aqui, você vai começar a ficar meio desesperado. Meu Deus do céu! Por onde eu começo? Como é que eu vou dar os primeiros passos? E aqui tá. Aí você conheceu o Lucas Palma, pegou na mão do Lucas Palma, conheceu a comunidade Cisco, que aqui é a comunidade dos caveiras, dos meninos voando, dos cachoeira, pum, né? E aí tá fácil, né? Mas vamos lá, vou te mostrar aqui, ó. O que acontece? Nós temos aqui diferentes trilhas. Isso aqui são as trilhas que você poderia começar. Só que tem uma trilha aqui que ela é muito importante, que é a trilha de Enterprise. Por que a Enterprise é a trilha mais importante da história? Ela é a mais importante por quê? Porque a base de qualquer rede, de qualquer ambiente que seja, a base dele, ela é
routing e switching. Ela é roteamento e switching. É a base de qualquer infraestrutura. Sem roteamento e switching não existe internet. Sem roteamento e switching não existe essa aula que a gente está fazendo. Sem roteamento e switching não existe uma ligação no WhatsApp, não existe mensagem no WhatsApp, não existe nada. Você pode ter tudo, pode ter um aplicativo bolado, lindão, pá, topzera. Sem roteamento e switching não existe, o aplicativo não funciona. Só vai funcionar dentro do seu telefone. Mas para sair dali, alguém precisa rotear, alguém precisa fazer comutação de pacote, certo? E por isso, o Enterprise, ele traz essa base aqui, que é a base do CCNA. Mas, Lucas, tem isso aqui antes, ó, que ele tá falando que é CCT Routing Switch. Devo fazer isso? Esquece isso daqui, esquece. Porque lá na comunidade tem um treinamento que a gente chama de Marco Zero. Você faz o Marco Zero lá primeiro, que ele vai te preparar para o CCNA. Isso aqui, você só vai precisar disso se você querer ser um cara de Field Engineer. Cara lá que vai ficar trocando cabo na rua, né, dentro da van. Não, e você, meu foco é criar distância do equipamento para você trabalhar na inteligência da coisa, que é onde vai estar as melhores remunerações, tá? Então, o primeiro passo que você tem que dar é Marco Zero, tá? Depois, CCNA. Chegou no CCNA, o que o CCNA vai abordar para você? Ele vai te preparar com essa base que eu estou falando, que é a base de Routing Switch. Você precisa ter essa base de Routing Switching, porque essa base de Routing Switching, ela é a fundação da casa, ela é o alicerce da casa e não se constrói casa pelo telhado. Você querer construir a casa pelo telhado, vai cair, né? Você precisa da fundação, você precisa das paredes, você precisa de tudo bonitinho. E a fundação dessa casa é o CCNA. Por quê? Não tem como você automatizar essa trilha aqui, ó, por exemplo, é DevNet, é automação. Né? Não tem como você automatizar algo que não esteja funcionando. Não tem como você automatizar algo que você não sabe como você vai automatizar. Se eu falo para você, ó, automatiza a maneira que eu ligo meu computador, para que na hora que eu acender a luz, ela ligar meu notebook aqui, você criar uma automação aqui dentro e abrir todas as minhas abas. Você tem que saber que as abas é no Chrome, você tem que saber que o computador aqui, como que é o sistema operacional dele para ele ligar. Você tem que saber disso. Então, você tem que entender do que você está automatizando, certo? Beleza? Então, por isso que comece pela fundação. Aqui não está em ordem, não é isso. A Cisco tem ali os tracks, as trilhas. E aí eu venho aqui para poder te auxiliar e te dar o caminho perfeito. Você vai fazer o CCNA. Só que na hora que chegar no CCNA, eu não vou falar aqui de próximas etapas hoje, tá? A gente vai parar no CCNA hoje, porque hoje nós vamos entender essa função. Esse CCNA, nós vamos explorar ela. Eu vou te levar até o topo da pirâmide, até lá o alto do Everest, o cume do Everest. Por quê? No cume do Everest, tiozão, aí você tá lá com a bandeira fincada e é só bater asa. Beleza? Então aqui nós vamos começar por esse cara aqui, pelo CCNA. Porque se você já sabe que você tem que fazer o Marco Zero, que o Marco Zero é o quê? É a construção do básico do básico, para você entender que você não está dando cabeçada, né? Onde não deve dar cabeçada. Sabe? Te mostrar um pouco mais as funções, a gente vai explorar um pouco mais disso, para você entrar lá e conseguir fazer o seu primeiro exercício prático. Já o CCNA, se a gente abre esse cara aqui, que pela estrutura da Cisco deveria ser a sua primeira certificação. Por que é a minha primeira certificação? Primeira coisa, um CCNA, galera, no mercado, ele vai ser valorizado nesse mercado. Eu vou te falar de salários aqui também hoje, tá? Mas esse cara, para ele ser valorizado, tem um custo para isso. Um custo do quê? Um custo intelectual que esse cara tem que ter. Qual que é esse custo intelectual? Se a gente abrir aqui, ó, esse é o preço do exame hoje. Então a gente está falando aqui, ó, duração 120 minutos, os idiomas que podem ser feitos em inglês e em japonês, mas fica tranquilo que lá na comunidade Cisco tem um treinamento lá dentro que é o inglês preparatório para essa certificação. Então eu peguei lá, eu te ensino o inglês que você precisa. Se você não tiver zero inglês, você faz treinamento, você vai ter um inglês suficiente para conseguir fazer essa prova, tá? Não se assusta não. E o preço da prova, que tá $300. Meu Deus! Que facada, né? Não é uma facada, muito errado esse seu pensamento. Por quê? Quanto que você pode remunerar, colocar no seu bolso depois, mensalmente, se você tiver uma certificação que você investiu $300? E o melhor, quem é membro da comunidade Cisco, vocês têm 70% de desconto, tá? Nessa prova. Até 70% de desconto lá no nosso processo do Net Academy. Até 70%. 70%! Tiozão, é muito desconto, né? É muito desconto. Aqui sai fichinha.
beleza? Então você não tem que pensar nisso aqui. Primeiro, já pensa 70% a menos, tá? Beleza. E aí, o que a gente vai olhar aqui? Nós vamos olhar os tópicos desse exame. Por que os tópicos desse exame? Por quê? No mercado, nós temos dois tipos de profissionais. Um profissional que é o profissional que tem a certificação. Aliás, três tipos de profissionais, né? Um profissional que tem a certificação. Um profissional tem a certificação, mas não sabe nada. Como assim? Como tem uma certificação e não sabe nada? Você não tem amiguinho lá na escola, lá, que você colava, que ele colava todas as respostas? Ele passava de ano, mas não sabia nada, velho. Você não tem. Aqui é a mesma coisa. Você tem cara que ele vai lá, passa na prova, mas ele não sabe nada. Nada, não sabe nada. Aí você tem o segundo profissional. Qual que é o segundo profissional? O segundo profissional é o cara que não tem a certificação. Não tem. Mas o cara manja, tio. O cara deita, pai. O cara deitando. O cara é meu voador ali. Pum, chega ele, pá, dá aquele truco zap 6, né? 9, 12. E você tem o terceiro maluco ali. Qual que é o doidão? O terceiro mano é o mano que tem a certificação e manja geral. Esse aí, tiozão. Ó, tá vendo ele ali, ó? Ele passa só dando voo rasante. Esse aí é o cara que realmente vai comer as melhores oportunidades do mercado. Esse profissional que manja campo de batalha ali, meninão, e tem a certificação, qual que é o valor dele no mercado? O valor desse CCNA, o terceiro cara, tá? O meninão, o que manja, domina a parada e também tem a prova. O valor dele no mercado é de 3 a 7 mil reais. Isso aqui é o que o mercado vai pagar, tá? Isso aqui é o mercado vai pagar. Uma certificação só que eu fizer, eu vou ganhar isso? Sim, senhor. Ah, mas você está falando, você não sabe o que está falando. Eu sei o que eu estou falando. Sabe por quê? Por quê? Primeiro, eu moro aqui, trabalho em Amsterdã, já trabalhei em 4 continentes. Eu faço isso da minha vida, tá? Eu sou skin the game, né? Isso aqui não venho aqui só dar aula, né? Eu trabalho em uma empresa aqui em Amsterdã, como um engenheiro de redes de um dos maiores bancos da Holanda. É skin the game. Isso aqui eu tô te ensinando, eu faço todo dia, né? Esse é meu dia. Eu sou CCIE, que é o topo ali, né? O cume do Everest, que é o nível expert, tá? Fiz mais de 30 certificações. E antes disso, estava aí no Brasil. Gerenciava um time de mais de 20 pessoas. Pessoas tinha lá na América, nos Estados Unidos, né? América Central, a nossa América Latina. E eu contratava CCNAs, que os caras, eu pagava isso daí. Mais de entre 3 e 7 mil reais, depende do nível de conhecimento desse cara, tá? Então, o que eu quero te mostrar é que, pô, vou sair dessa aula aqui, vou correr, vou fazer a prova amanhã cedo. Não vai dar bom. Não vai dar bom, cara. Não vai dar bom e você vai cair na estatística de ser mais uma pessoa que tem uma certificação, mas não tem o conhecimento. E campo de batalha, ele muda o jogo, tá? Então, vamos lá. O que essa certificação vai cobrar de você? A certificação ela é dividida em 6 etapas, tá? Então, a gente tem lá a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta. Nem etapas eu devia chamar de módulos, né? Conteúdo, tá? E aí ele começa com fundamentos de rede, como Network Access, como conectividade IP, IP Service, fundamento de segurança, automação e programabilidade. Cada uma desses módulos aqui que a gente está olhando, você tem aqui, ó, o que vai ser coberto dentro desses módulos. Aí você observa que ele tem aqui, ó, 1.1, 1.2. Então, 1.1 ele quer que você explique as regras e as funções dos componentes de rede, roteadores, Layer 2 Switch, Next Generation, Access Point, Controllers, Endpoints, Servers, descrever as características da topologia, Tier 2 tiers, 3 tiers, e aí ele vai. Aí faz o mesmo para Network Access. Então a ideia é que isso aqui funcione como se fosse uma provinha da sua faculdade aí, sabe? O professor chega e fala, ó, galera, vai cair na prova. Isso aqui vai cair na prova, isso aqui vai cair na prova. Quando chegar lá na prova, pode ser que ele cobre tudo isso daqui? Pode ser que sim, mas também pode ser que não, tá? Então ele abre aqui para você o que você precisa se preparar. Só que esse se preparar não é só prova, é como você se prepara também para o mercado. Por quê? O mercado, ele pede de você que você tenha esse conhecimento, mas ele também vai cobrar de você um pouquinho adicional disso. Por quê? Porque é o dia a dia.
E jogo é jogo, treino é treino, né? Treinou para correr 3 km. Na hora que foi correr, correu 5, velho. É assim que funciona, é a vida real. Então o mercado vai te cobrar um pouquinho a mais. Por isso que você tem que se preparar para o mercado, porque a prova é a consequência da história praticamente, tá? Beleza? E aí o que a gente observa aqui, né? A gente observa que, olhando para essa quantidade de tópicos, começa a dar um susto, né? Que susto? Por que dá esse susto? Porque você tem que se preparar. Como que você se prepara para essa certificação, tá? Como você se prepara? Aí eu vou abrir aqui a nossa comunidade, tá? Que é a comunidade Cisco. Vou pegar aqui, ó. Aqui são todas as aulas do CCNA, não vou explorar isso porque não é o ponto agora, mas quero começar por aqui, ó. Logo lá no nosso módulo 0, como funciona esse treinamento, você vai abrir esse cara, e aí você vai perceber que aqui dentro a gente tem o nosso plano de estudo. Vamos abrir o nosso plano de estudo. O plano de estudo é o que vai dar o guia para você conseguir fazer... Eita, tem que atualizar esse cara aqui, ó. Tem que atualizar, tio. Bota a licença, chama a polícia. Ó, ele vai te dar aqui o blueprint da prova. Então, você tem aqui exatamente o que a gente acabou de olhar ali no site da Cisco. E aqui você vai conseguir fazer um mapa seu. Você vai fazer, eu não vou explicar em detalhes esse plano de estudo, porque ele daria pelo menos aqui 1 hora explicando, e lá dentro da comunidade eu explico mais como o plano funciona, né? Mas aqui você vai fazer um mapa seu. Se você ainda não conhece, se você já leu a respeito, se você já configurou com isso bem, até você chegar no nível consigo ensinar para cada um dos tópicos. E você consegue mapear o seu tempo de estudo, quanto tempo você vai estar estudando, a sua evolução nas aulas da comunidade, tá? E a sua evolução em prática e horas, porque você tem que fazer a prática também até você ter o resumo. Imagina se você chegou no resumo aqui que você vai fazer o CCNA em 2,8 meses. Conforme você faz o acompanhamento aqui, nesse 2,8 meses, eu estou falando de você estudar 2 horas por dia, mais ou menos, né? Conforme você faz esse resumo aqui, que você chegou em 2,8 meses, você vai acompanhar junto com todo o conteúdo da comunidade. Só que é muito importante que você chegue ao final e faça o que nós chamamos de bootcamp. O que é o bootcamp? Por que eu tenho que fazer esse conteúdo massivo aqui, ó? Não é 2 aulas de 2 horas, 10, são quase 5 horas de conteúdo, né? Por que eu tenho que fazer esse conteúdo aqui? Tá vendo que nesse cenário, nós estamos aqui criando um ambiente do McDonald's de Berlim e Paris e colocando a operadora aqui no meio, aqui a tal da Vivo. Para que você consiga, como um CCNA, na hora que você finaliza ele, você consiga levar essa informação de um lado para o outro, simulando um case real, como a gente começou aqui a introdução dessa aula, para que você consiga realmente estar se preparando para o campo de batalha. Porque você vai perceber que durante o seu estudo aqui na comunidade do CCNA, o conteúdo ele vai acima do blueprint. Lembra desse blueprint aqui? O conteúdo ele vai além disso. Tá? Ele vai além, você vai ver que vai além, né? A gente tem 162 aulas só desse conteúdo aqui, ele vai além. Se a gente pegar aqui, você além daquele primeiro bootcamp, você vai ter mais 3 bootcamps para serem feitos, tá? Então são 4 no total que você tem que concluir, que são bootcamps que vai te preparar para o campo de batalha, para que você não tenha nenhuma dificuldade, mesmo sem ter experiência no mercado, você não diga, pô, não consigo entrar no mercado. Você consegue sim, sem experiência, você consegue ter nesses salários de 3 a 7 mil reais. Só que o que vai acontecer? Você vai aplicar no seu currículo as experiências dos bootcamps, que daí numa próxima aula aqui eu explico como é que você coloca isso no seu currículo, a experiência do bootcamp, para mostrar que você é um engenheiro de redes, um analista de redes, um product manager, um TDA, que tem aquela base, e essa base foi tirada de estudo, só que estudo campo de batalha, preparação para a guerra mesmo, beleza? Ok, fiz isso daqui. Cara, tô top, tô manjando tudo, tô voando, o que eu vou fazer? Agora você vai fazer a prova. Agora você vai, depois desse passo, tem uma instituição que ela chama de PersonVUI. De novo, lá na comunidade tem uma aula que a gente só explica da prova, tá? Que é a última aula do treinamento CCNA. E aí você na PersonVUI, você vai registrar a sua conta da Cisco e você
vai agendar a sua prova, que hoje ela ainda pode ser feito de casa, né? Você faz lá no seu laptop, os caras ficam te olhando pela câmera, ou você pode fazer num centro também autorizado, como você preferir. Agendou sua prova? Lucas, tenho que esperar fazer tudo isso para entrar no mercado? Claro que não. No seu processo do CCNA, na hora que você começa a estudar, você já pode estar procurando por vaga. Se eu olhar aqui, por exemplo, vamos pegar redes, redes, né? Dentro de engenheiro de redes, analista de redes, a gente tem aqui, 12.700 resultados. Especialista em suporte de redes, redes de segurança, especialista de redes, telecom, network, infraestrutura e TI, no BTG Pactual, no banco BTG. O que ele vai pedir para você? Aqui, sólidos conhecimentos em routing, switching, redes layer 2 e layer 3. Isso tudo aqui, que você está vendo aqui, onde a gente cobre? Tudo isso aqui, esperamos de você. Aqui você vai cobrir dentro da comunidade. Se eu botar aqui, CCNA. Botei CCNA. A gente tem aqui, 700 resultados. O filtro, é claro que ele está bem mais reduzido, né? Porque você quer que o cara tenha colocado CCNA, palavra CCNA, dentro da vaga, da posição. Mas você vai ter aqui analista de rede, fabricante Cisco, DevOps Engineering, que mais? Analista de segurança da informação, coordenador de networking, que são o quê? São profissionais que têm aquela base que a gente está comentando aqui, que tem base sólida em routing switch, que tem base sólida no seu CCNA, mas que seja campo de batalha, que conheça o que o mercado está pedindo. E é isso que o mercado vai buscar de você. Então, com essa base que você tem aqui eu coloquei um exemplo, né? Eu não estou te mostrando como é que você procura a vaga ainda, como é que você aplica a vaga, eu estou te mostrando como é que você vai fazer a preparação para você ser esse profissional, para você ser esse engenheiro de redes, esse analista de redes, esse DevOps Engineer, para você ser esse profissional que realmente está preparado para o mercado. Por isso que eu falo que é meritocracia. Se você faz a certificação, passa na prova, é aprovado, domina a nível campo de batalha, o mercado com certeza vai convidar você para fazer parte das empresas, das melhores empresas que existem nesse mercado, porque você vai estar preparado para isso. Então, o que eu quero ter certeza, né? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu já cobri tudo que eu tinha preparado para falar. Já falei quanto custa. Beleza, né? E o que eu quero ter certeza é que você entenda que com o CCNA na sua mão ou com o conhecimento a nível de CCNA, você está sim dentro do mercado. Isso daí a gente consegue ver na jornada de mais de 3 mil membros na comunidade Cisco, depende de quando você estiver assistindo essa aula aqui. Então, é só se dedicar, botar a bunda na cadeira que o resultado ele realmente vem. Comunidade Cisco é o poder. Eu quero que você aproveite, né, toda essa história, esse cenário que a gente montou aqui e se dedique também na sua trajetória até concluir o CCNA, mas concluir ele num nível que você domina o que você está estudando, não num nível que você simplesmente tem uma certificação. E aí, com essa certificação em mãos, você vai poder estar tanto dentro de um data center, quanto dentro de uma matriz no Enterprise, quanto dentro de uma operadora, porque é esse tipo de conhecimento que nós precisamos para um engenheiro de redes, para um analista de redes, para um analista de suporte, para um TDA, vai ser a base de tudo. Então, a gente falou aqui da fundação, né? Quer dizer, Lucas, que agora que eu fiz a minha fundação, eu posso, vamos voltar lá para Cisco, eu posso agora já cair para o segundo passo? Claro que sim. Agora que você concluiu a sua fundação, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse cara aqui, do Enterprise. Como que o CCNP Enterprise entra na história, como que você se prepara para o CCNP Enterprise e qual seria o próximo passo procurando por oportunidades e também pós CCNP Enterprise, para que você entenda a trajetória que você tem que fazer, as escadinhas que você tem que subir para ter resultado. De novo,
Todas as áreas dentro de tecnologia, elas dão resultado? Claro que sim, claro que sim. Infraestrutura é uma das grandes áreas e infraestrutura ela sempre vai existir, sempre, cara. Para sempre vai existir a infraestrutura, ela só vai mudar de lugar. Hoje ela tá aqui, amanhã ela tá virtualizada, amanhã ela tá dentro do data center, amanhã ela tá na cloud, mas ela sempre vai existir. Você como engenheiro de redes precisa ser o cara que tem a base sólida, que consiga gerenciar esse ambiente de infraestrutura. O momento que você aprende isso, que você cria base sólida, quer dizer que agora eu aprendendo Cisco, só vou entender de Cisco? De maneira alguma. Por quê? Protocolo é protocolo. Uma vez que você aprende base sólida, como que o BGP funciona, o SPF funciona, como que IP funciona, você implementa isso no Cisco, no Juniper, no Huawei, no MikroTik, você implementa isso no Xing Ling, você implementa isso aonde for, porque você tem base sólida. E esse é meu objetivo, de preparar você para você sempre ter a melhor base sólida e conseguir nadar de braçada, remando, turbinado, motor no jet ski dentro desse mercado que é um oceano azul, que quem realmente está preparado come, engole as melhores oportunidades que tem. É difícil? É claro que é difícil. Exige muita dedicação, exige você, muito foco para você conseguir realmente persistência naquilo que você está fazendo, muita disciplina, mas o resultado ele vem. É só você seguir a receita do bolo. Então, se interessa por infraestrutura de rede, só qual é o seu próximo passo? Se preparar para o seu CCNA com base sólida, no beat, sabe que é no beat? No low level, entendendo como cada coisinha funciona, porque isso vai separar os meninos dos homens, os grandes dos pequenos, os caras que têm resultado e os caras que não têm resultado. Então, a próxima vez que você escutar sobre infraestrutura de redes, antes de você pegar uma pedra na mão e querer tacar nessa pessoa, começa a refletir se as referências que você tem não são referências de pessoas que não tem base sólida, que consequentemente não tem bons resultados. Então olha para quem tem bons resultados e qual a trajetória que essas pessoas fizeram e o que a trajetória que eles fazem até hoje. E eu aqui como um cara que tem bons resultados na minha carreira, tô te falando, você quer entrar para o mercado de infraestrutura de rede, se é um mercado que te apetece, que você gosta, o primeiro passo é você criar base sólida em Routing Switching pelo CCNA. Poderia te dar outro caminho aqui, mas nenhum outro caminho vai funcionar tão bem quanto esse que vai te garantir as melhores oportunidades no mercado. Então, se você entende, que esses ambientes que a gente está analisando aqui, da operadora, do data center do banco, da matriz do banco, fazem sentido para você, isso vai estar sempre aí, cara. Como que isso vai parar de existir? Faz isso. Mergulha dentro da sua trajetória lá, CCNA, Seria interessante fazer um marco zero, se você está no marco zero, depois do CCNA, para que você realmente consiga desenvolver a sua carreira. Tamo junto, por hoje é só, por hoje é isso, a gente se vê na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre o CCNP. Aí nós vamos desmembrar os caminhos do CCNP, desmembrar como que é a prova, apesar que eu não falei como que é a prova do CCNA, Acho que é interessante falar isso, tá? A prova do CCNA, ela vai ter uma conotação, Vou resumir, calma aí, meu povo, calma aí, vamos pegar aqui, ó. Consigo mostrar isso aqui dentro da própria comunidade. Vou pegar esse nosso treinamento do inglês para certificação e vamos pegar um print de uma dessas aulas. Olha só, a prova da certificação, ela vai ter um cenário como esse daqui, ó. Você vai ter a sua questão, tá? A sua questão ela vai estar composta por algumas alternativas e você precisa selecionar a alternativa que faz mais sentido. Só que percebe que nessa questão aqui ele falou, escolha 2 respostas, quer dizer que das alternativas você tem que selecionar 2 respostas, não são 3, não são 1, tá? E uma vez que você seleciona e aperta próximo na sua questão, ele já pula para a próxima pergunta e você não tem como voltar na pergunta anterior. Então não tem como você falar assim, vou deixar uma para responder depois. Não.
Você vai respondendo e pode ser que no meio dessa trajetória apareça algum laboratório prático, um exercício prático que precisa ser feito. E aí você tem que finalizar o exercício prático e aí sim você pode mover para a próxima pergunta. Então é uma prova que vai contar ali com 2, 3, até 4 exercícios práticos, mas o restante são todas perguntas de múltipla escolha, que pode ser que você tenha que escolher uma única alternativa ou múltiplas alternativas, como 2 ou 3 múltiplas alternativas, tá? Além disso, pode cair também questões que você vai precisar, fazer o quê? Vamos botar aqui, ó, nesse quadrinho. Que você vai precisar fazer o que nós chamamos de drag and drop. O que seria esse drag and drop? Imagina que você tem aqui, ó, 2 boxes, né? 2 setinhas, e aqui vem a pergunta, né? Coloque os números pares no lado direito, tá? E aqui você vai ter múltiplas alternativas, número 1, número 2, número 3, número 4. Você vai ter que pegar, né, segurar e dropar o 2 aqui. A mesma coisa para o 4, dropar o 4 aqui. Isso aqui também é um tipo de pergunta que pode cair lá na sua prova, tá? Então vai ter a pergunta e nós vamos jogar aqui, mas a gente te prepara nisso lá no seu treinamento em inglês para certificações, no processo de preparação para a prova. Então isso também pode ser cobrado lá, como os exercícios práticos, né, que eles podem cair, que a gente fala bastante lá dentro também do CCNA, mas no seu processo de preparação, né, você vai ver exatamente tudo isso daqui funcionando, tudo isso aqui acontecendo, para você não ter surpresas quando você chegar lá na certificação. E aí no final da sua prova ele te dá o resultado, se você foi aprovado ou se você não foi aprovado. Tá? Na nossa próxima aula eu vou comentar um pouco mais de como que é essa estrutura da prova, porque a gente vai falar disso bastante no CCNP, que a prova também é aplicada da mesma maneira, então você vai conseguir entender um pouco mais e a gente dá continuidade nessa sua trajetória até o cume do Everest. Tamo junto, galera. Fico por aqui. Forte abraço, sinistro. Espero que você tenha entendido um pouco mais o que é esse ambiente de infraestrutura de redes. Espero que você tenha ficado com apetite para ingressar nessa área e que o que eu puder fazer para te ajudar na sua trajetória, na sua jornada lá dentro da comunidade, ou para quem não entrou na comunidade ainda, facilitar o seu acesso dentro da comunidade Cisco, conte comigo. Tamo junto. Forte abraço. Nos vemos em breve.